Olha o que aconteceu na Cracolândia. Muita gente não entendeu o que aconteceu lá. A gente fez um trabalho silencioso, um trabalho de base, um trabalho de pesquisa. A gente pesquisou muito a literatura. Como é que Frankfurt, Lisboa, como é que Nova York lidaram com cenas abertas de uso? Qual é a aliança de política pública que a gente tem que fazer? Política de segurança, política de habitação, a política de desenvolvimento social, a política de um grande investimento, um investimento que seja notável, né? O acolhimento das pessoas, dos dependentes químicos, a política de saúde. Então a gente começou a atuar lá. Nós não íamos ter um bom resultado lá, o sucesso, se a gente não tivesse cadastrado todo mundo, porque se eu não conhecer a história de cada um, para dar o tratamento que cada um precisa ter, eu não vou resolver o problema. Nós fizemos um banco de dados de todo mundo que frequentava o fluxo. E a gente começou a cruzar esse banco de dados com informações, com bases de dados, para entender quem é que está lá. O que essa pessoa já fez? Vamos cruzar com a base de dados do CAGED para saber qual é a história de vida dessa pessoa, de que estado ela veio, de onde que ela veio, o que ela fez. A gente cruzou com a base de dados criminal e viu que 60% dos frequentadores do fluxo eram oriundos, eram egressos do sistema prisional. Estavam descumprindo medidas cautelares, né, governador? Descumprindo medidas cautelares. Impostas pelo judiciário. E a gente começou a ver que o fato de você ter prova de vida exclusivamente no Fórum da Barra Funda era um problema e que a gente podia descentralizar isso, que a gente podia ajudar a resolver o problema. A gente começou a nos perguntar qual é o business por trás da Cracolândia. Porque se a Cracolândia existe há tanto tempo, o business não é a venda de pedra de crack para o dependente químico. Tinha outro business. E aí o business era imobiliário. A turma movia o fluxo de acordo com o interesse na desvalorização dos imóveis. Desvalorizava os imóveis, comprava negócios para operar negócios de fachada. A pousada, o restaurante, o hotel, o ferro velho, a reciclagem. E aí você começava a ver quem são esses caras que estão por trás desse negócio. E aí você vê que aquele hotel está no nome de um beneficiário do Bolsa Família, mas está movimentando 200 milhões de reais por ano. E você tem um esquema de pirâmide onde o dinheiro vai passando de uma empresa para outra até chegar na empresa de um Sintonia ou de um cara graduado do crime organizado. Qual é o papel que a favela do Moinho realizava ali como bunker, como centro de distribuição de droga no centro de São Paulo? Qual é a eficácia de você fazer a operação com cão? A gente foi aprendendo isso tudo ao longo do processo. Quais são os códigos, né? Eu preciso retirar o cachimbo da pessoa, porque senão ela entende que ela pode continuar consumindo. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço essa abordagem? Nós abrimos, as pessoas às vezes não sabem disso, 40 casas terapêuticas. Nós abrimos vagas para atender os dependentes químicos, para dar o direcionamento correto. Fora o hub, né, governador? A gente mudou a abordagem terapêutica quando a gente fecha o Cratod, que era o Centro de Referência de Álcool e Outras Drogas, e cria o hub. Então, outra abordagem terapêutica foi dada a partir dali. Não foi simplesmente uma mudança de nome, não foi simplesmente fechar um dispositivo de saúde para abrir outro. Não, a política, a conduta de saúde mudou. E isso a gente foi aprendendo com o tempo. E 2 anos e meio depois, a gente pôde celebrar o fim daquela cena aberta. E a gente disse, quando a gente fez a Operação Downtown, quando a gente fez a Operação Saúde e Dignidade, por isso que eu falo, tem uma constância de propósito. Você quer resolver o problema, você vai resolver o problema. A gente dizia, se você está atacando a logística aqui de forma estrutural, o que a gente pode esperar? Nós falamos isso lá atrás, no ano passado. A desidratação contínua da Cracolândia. A desidratação contínua do fluxo. E foi o que aconteceu. E um dia o pessoal se surpreendeu. A imprensa descobriu que a Cracolândia não tinha mais ninguém, que o fluxo estava vazio numa segunda-feira. E ela estava vazia desde a quinta. Né? Porque a gente não falou nada. Trabalho constante. Trabalho com constância de propósito. É complicado, eu não quero puxar o saco não, entendeu? Mas de fato... Mas tem muita estratégia envolvida. Tudo isso que o governador está falando, isso foram horas e horas de planejamento operacional e a gente entendendo e falando, olha, o bunker é a favela do Moinho. Nós temos que entender quais empresas estão lavando o dinheiro do tráfico da Cracolândia, não só da Cracolândia, do PCC de forma geral. Nós fechamos por ordem judicial essa operação Downtown, foi a que o DENARC realizou 1 ano de investigação para descobrir todo esse ecossistema e principalmente o fluxo financeiro da lavagem de dinheiro. Nós fechamos por ordem judicial 78 hotéis e hospedarias. E temos 210 milhões de reais bloqueados na justiça porque o Poder Judiciário determinou o bloqueio de até 5 milhões nas contas. Então eram hotéis com 3, 4 quartos, aqueles hotéis extremamente simples, né, aquelas hospedarias, que tinham uma tripla função. Armazenar droga, a grande quantidade de favela do Moinho. Vou te dar a logística.
1 quilo de pasta base vinha da Bolívia. Que é $1.000? $1.000. É vendido aqui no Brasil, que é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, infelizmente, a cerca de $5.000. E no tráfico internacional, ele vai para a Europa, Ásia e África, pode chegar a custar entre 50 até 90 mil dólares o quilo da pasta base. Só que esse caminho... Tá lucro, hein? Pô, se existisse um produto assim lícito, né? Não existe. Não existe. É por Nem isso o ouro. dá tanto dinheiro, por isso que eles se infiltraram em vários negócios em tese lícitos. Porque eles têm que fazer poder isso. lavar esse dinheiro, esse grande volume de dinheiro que eles têm no tráfico internacional. Agora, quando eles estão entrando num negócio lícito, eles também não cumprem a regra do jogo e vão matando a concorrência. Quem cumpre a regra do jogo. Eles matam a concorrência. Eles vão destruindo o setor de combustível lícito, eles vão destruindo os setores regulares da economia. E por isso que a gente tem que olhar isso com muito cuidado. E ainda mais num setor como o de combustíveis, a gente consegue ficar sem combustível? Não. Esse eu participei de um fórum, uma palestra com o setor, semana retrasada em Campinas, um evento da Recap, e eles falavam, eu sou proprietário de um produto que eu não preciso anunciar meu produto, porque é um item essencial. Ele vai ter que parar no posto de gasolina para comprar o combustível. E quando o crime organizado se infiltra num setor como esse, que é um setor essencial, como é o setor da saúde, como é outros setores, é muito prejudicial para a sociedade. Mas na região da Cracolândia, 78 hotéis e hospedarias, são hotéis que tinham a tripla função de armazenar droga, que vinha Bolívia, Baixada Santista, fazia o refino, a mistura, né? Vinha para o bunker, que era a favela do Moinho, e distribuía nesses 78 hotéis, hospedarias, ferros velhos. Ali ele fornecia espaço para o usuário, armazenava droga e o principal, depois de um ano de investigação, usava o CNPJ para lavar o dinheiro. Hotéisinhos simples que faturavam 15, 20 milhões por mês. Entendi. Então não existe, não tem cabimento. Daí essa cadeia de CNPJ para CNPJ chegava até um indivíduo chamado Léo do Moinho, que era o líder da favela do Moinho. Por isso que ele ficou preso pela rota em Mongaguá. E daí, depois dessa investigação, continuamos as investigações. A irmã dele, presa, chamada Alessandra Moja, presa depois, recentemente, na comunidade também, na favela do Moinho. Aliás, ela que fazia manifestações públicas contra... Eu nunca vi isso. É inimaginável. Ela era contra o governador Tarcísio de Freitas. Dá para a população uma casa própria. Aquelas pessoas estão sem atendimento habitacional. E o que eu falo? Você vai ser efetivo se você conseguir fazer aliança de política pública. Ali, você tinha as pessoas morando comprimida entre duas linhas de trem, num local insalubre, num local que já teve incêndio, foram 3 incêndios lá. E, às vezes 5, 6 casas compartilhando um único banheiro. Digo, bom, a gente quer desmobilizar isso, vamos transformar esse cenário, esse espaço, vamos transformar o que é a favela do Moinho hoje no Parque do Moinho e na Estação Bom Retiro da CPTM, vamos. Então eu vou dar o atendimento habitacional. E a gente está dando, o Estado está entrando, está bancando o apartamento. 70% das pessoas já saíram e já receberam seus apartamentos. A gente tem feito mudanças constantemente. Amanhã a gente tem mudanças, tem pessoas que vão receber a sua chave, o seu apartamento do Estado. E as pessoas querem isso, porque elas queriam sair de lá, elas não querem ficar sob julgo do tráfico. As pessoas estão recebendo essas moradias? Imóveis, uma carta de crédito, R$250 mil. Então, onde a gente já comprou o apartamento e a pessoa concorda em morar naquele endereço, a gente está levando aquela pessoa para aquele endereço. Às vezes a pessoa quer que um imóvel fique pronto, então ela vai para aluguel social para depois entrar no imóvel que nós estamos construindo ou adquirindo. Ou então a gente vem com a carta de crédito e com a compra assistida. Então, todas as opções nós temos. Como alguém pode ser contra isso? E tem gente que é contra, mas por quê? Porque aquelas pessoas eram escudo do traficante. E ali tinha uma posição estratégica para a logística do tráfico. E a gente dizia, quando a gente tomar o Moinho, a gente vai resolver a Cracolândia. Aí, de novo, Clausewitz na veia. Conquistar o território, subjugar a vontade, destruir o poder militar. E aí, até discordando um pouco do Reinaldo Azevedo, eu acho o seguinte, governante nenhum vai tomar um risco desse e vai botar uma polícia que você tem apreço em risco. Você faz a operação quando aquela operação é necessária. E veja, se os bandidos tivessem se entregado, depusessem as armas e dissessem, não, eu quero ser preso, eles seriam presos como mais de 100 foram presos. Né? E no final,
a sociedade, o Estado precisa dar resposta. O Estado não pode ser mais subjugado, não pode ter áreas dominadas pelo crime. A gente está vivendo uma falência de uma política pública de segurança que vem de décadas, há mais de 2, 3 décadas. Então está na hora do Estado se impor, porque as pessoas estão clamando por isso. As pessoas não aguentam mais. As pessoas querem ter o direito de ir e vir, de empreender, de ter os seus negócios. Você não pode ter um traficante que fica interessado numa menina e força ela a ter alguma coisa. Se ela não quer, ela é morta. Isso é um absurdo. Imagina a dor para o pai. Então, esse julgo do crime organizado é inconcebível. Não dá mais. Ali a gente perdeu a soberania. O Estado precisa realmente retomar a rédea da coisa. E, lógico, a partir desse momento em que se retoma, que se faz operação, que se expulsa o traficante, ter a presença, ter a política pública, levar... Porque a gente tem que pensar o seguinte... Por que as pessoas às vezes não prosperam? Às vezes a pessoa não prospera porque falta equipamento do Estado. Às vezes a mãe não trabalha porque falta vaga de creche. Às vezes a mãe não trabalha porque não tem a escola de tempo integral. Às vezes está faltando assistência em saúde ou tem a insegurança alimentar. Ali o Estado tem que se fazer presente. É o que a gente está fazendo no Superação SP aqui. Dentro de uma lógica de território, analisando por que essas pessoas estão tendo dificuldade de crescer. Resolvendo isso, levando o equipamento do Estado, estando presente, acompanhando individualmente essas famílias, a gente vai pensar no segundo passo, que é o passo do desenvolvimento das capacidades, de acordo com a oferta de vaga, de emprego, de negócio que eu tenho ali naquela região, para depois ir para o terceiro passo, para o passo definitivo, que é a emancipação, que é a inserção produtiva. Ali o Estado está se fazendo presente, está levando o equipamento. É isso que a gente tem que fazer. Agora, temos que expulsar o crime. Não dá mais para tolerar o crime. Nós temos alguns estados do Nordeste em que o crime organizado chega numa casa da pessoa, numa moradia, seja um barraco ou não, faz um X, escreve vaza. Aí no outro dia o morador olha, liga 190, a viatura da Polícia Militar vai garantir a mudança. A segurança da pessoa para ela sair da sua casa. Isso para mim é falência do Estado. Mas me parece também.